convite que me foi endereçado. Atenção que eu sou artista plástico, sou pintor, sou professor, mas sou professor de História da Arte. Portanto, não é assim tão fácil estar a fazer uma apresentação de uma pessoa, para mim, hoje em dia, que eu digo, já estava mais fácil porque eu adoro Amadeu Sousa Cardoso. Descobri Amadeu Sousa Cardoso desde que, há 30 anos, vim morar para Amarante, não é? E mais nos últimos anos, quando começo a estudar mais a obra dele, estudar no sentido daquilo que eu posso tirar para a minha obra também, para aquilo que eu faço. O que nós vamos ver é um quadro, pronto, desde o nascimento até à morte dele, e depois no final 2 ou 3 obras para poder fazer uma analogia do que o Amadeu fazia e do que se estava a fazer na Europa, na época. Portanto, toda a gente, a maior parte somos amarantinos, esta história já toda a gente a conhece, quase de certeza, não é? Mas estamos em 1987, quando ele nasce em Manhufo, numa casa rica, não é? De umas famílias, pronto, que vem da origem também dos negócios do Brasil, não é? E do vinho, e perto, portanto, acompanhado sempre muito de perto, desde a idade, pelo seu tio, Chico, não é? Que é quem o vai sempre apoiar e o vai incentivar a seguir o percurso para que estava predestinado. Porque nós sabemos que, entretanto, ele não é grande aluno na escola, não é? Mesmo no Liceu de Amarante, no Liceu do Porto, depois em Coimbra, ele até acaba por chumbar, e chega a ir trabalhar para o Porto, aos 15 anos, para a Casa das Camisas, não é? Da confiança, mas disseram, olha, não vale a pena que ele para administrador ou para gestão, ele só está a fazer sarrabiscos. Portanto, e então ele volta e vai para Lisboa e vai começar a frequentar, como toda a gente sabe, não é? A Academia de Belas Artes, e consegue tirar notas razoáveis nas disciplinas mais esquisitas que vocês não possam imaginar. Eu andei em Belas Artes, não tinha as disciplinas que ele tinha, que eram muito chatas mesmo. Mas mesmo assim, depois, quando conhece depois o amigo dele, não é? Estamos a falar do Manuel Laranjeira, que o incentivou a começar a entrar no caminho da caricatura. Nesta época, em Portugal, o que se fazia essencialmente, nós tínhamos os caricaturistas e havia um grande boom da caricatura, e ele é que puxa por ele e diz, olha, Lisboa não presta, vem para o Porto é que está, é que é bom. E vamos ver, então, que ele acaba por fazer o liceu, termina o liceu em Amarante, já depois de andar em Lisboa, depois, em 1906, então vai para o Porto e arranca com piada no mesmo dia em que fazia anos, 19 anos, não é? Portanto, quando completa 19 anos, ele vai para Paris. Não esqueçam, 1906, em cima temos o que está a acontecer em Paris, não é? E Picasso, para mim, portanto, estamos agora, estou na terra, no país dele, não é? Tenho uma grande admiração por Picasso. Pela personalidade já é diferente, porque ele tinha uma personalidade um bocadinho estranha, depois de ler alguns livros sobre ele. Mas vejam, ele chega a Paris, quando Picasso começa a fazer, no fundo, os primeiros estudos para o quadro de Mademoiselle d'Avignon, que é um marco muito importante na arte das vanguardas, não é? Porque nós sabemos que antes disto já tínhamos os impressionistas e essas correntes todas, não é? Mas o próprio Picasso, depois em 1907, não é? Quando o Apollinaire vê este quadro, ele pensa, o Picasso um dia vai parecer enforcado. Isto era uma revolução tão grande para a época, hoje para nós não é. Nós não podemos esquecer que nesta fase, em Paris, pronto, já com Cézanne, começa a haver uma série de exposições das culturas africanas, polinésias, a arte chinesa também vem, os maias, por isso é que nós vamos encontrar facilmente, aqui naquela obra, já as máscaras, não é? Portanto, os rostos passam a ser diferentes. O próprio desenho das figuras é, no fundo, como dizemos, cortado à faca, como faziam, pronto, nessas próprias esculturas. Portanto, estão a ver, quando ele se instala, portanto, ele começa a frequentar vários ateliês para poder ingressar no curso de arquitetura, inicialmente, mas, pronto, continua ainda ligado aos muitos portugueses que viviam em Paris, bolseiros. Aí a grande diferença que nós vamos encontrar em Amadeu é que o Amadeu não era bolseiro, não é? O Amadeu tinha uma mensalidade, uma mesada desafogada, que lhe permitia andar sempre e alugar estúdios de muito bons. Eu lembro-me que Picasso, nessa altura, era capaz de passar fome. É verdade. Ele dizia que não tinha dinheiro para acender o fogão de lenha no inverno. E o Amadeu, felizmente, tinha essa facilidade financeira e que lhe permitia andar nesse meio convivia, ainda nesta época, com uma série de artistas portugueses.
Ele começa-se a dar com os portugueses, nesta época, e em 1908, ele vai alugando vários estudos, não é? Começa, pronto, ainda, nesta fase, ainda se dá com uma série deles, o Manuel Bentes, Américo Nunes, Eduardo Viana, Francisco Smith, entre outros, e conhece um artista, e conhece a Lúcia, que é a futura esposa do Amadeu, mas especialmente a Modigliani. Amadeu Modigliani, há afinidade do nome, por isso também deve ter uma certa interesse, e poderá haver uma afinidade em termos dos desenhos que nós vamos depois encontrar. Quem estudar a obra dos vários artistas nesta fase, eu acredito, porque a datação dos desenhos do Amadeu são anteriores aos desenhos que aparecem depois do Modigliani. Não esqueçam que o Modigliani vai para o ateliê e vive com o Amadeu. E tornam-se, diz a filha, mais que amigos. Pronto. E no final, quando o Modigliani sabe que Amadeu morre, ele entra em prantos porque tinha uma amizade muito forte. E vinha um bocado dessa ligação do nome de Amadeu, porque o Modigliani ele acabou por estar recolhido, entre aspas, no ateliê do Amadeu, porque ele morre depois, desgraçado, em 1920 também, com uma doença pulmonar, do álcool e pronto, e uma série de doenças que teve. Mas vejam, pronto, em 1908 já temos Picasso no período cezanniano, portanto não vamos agora falar dos pós-impressionistas, Cézanne, e sabemos hoje que Cézanne e o Braque foram buscar muito, não é? Ou Picasso e Braque, quer dizer, muita obra de Cézanne, não é? E Cézanne é o primeiro, no fundo, é quase um primeiro pré-cubista, não é? Pronto, e é importante aqui então essa parte, portanto, em que vai fazer essa influência e esta ligação entre os dois. Estas fotografias, e que já estamos no campo da fotografia, o Amadeu tem fotografias fabulosas também. E estamos a falar, eu estou a falar minimamente de cor, eu também fiz fotografia a preto e branco, nas Belas Artes, sozinho, não é? Ia para o laboratório e lá me desenrascava. Mas ele tem fotografias, estamos a falar já das finais, quando ele faz a superposição de imagens da Lúcia, que são, pronto, fabulosas, e estamos a falar de espírito, que é do futurismo, dessa coisa toda, em que se consegue meter os dois clichês e a sensação de movimento, que ele utiliza depois também na pintura. E atenção, que muitas das obras que nós vemos no período final dele, ele encena-as e faz montagens para ver depois a sua... É como se fizesse um estudo prévio à mão, mas ele faz através dos bonecos e da boneca que ele tinha pequenina, não é? Portanto, 1909, outro marco importante em Paris também é a apresentação dos primeiros ballets russos, e aí também, pronto, como influência daquela cultura, da dança e de tudo, e é aqui que ele é autorizado finalmente, é que ele decide, já em 1908, 1907, 8, ele já tinha quase decidido, de certeza, deixar a arquitetura e querer se dedicar, finalmente, à pintura. Ele é autorizado e ainda nesta fase ainda andava em vários ateliês e de um espanhol, também que temos ali, do Camarasa, e instala-se, portanto, no novo ateliê, reencontra Modigliani, conhece Brancusi e Archipenko. Estamos a falar, e vocês vão ver que as relações do Amadeu em Paris são com a elite, que não era na altura a elite cultural parisiense, a elite artística. Todos os nomes que vocês possam quase imaginar, de Paris na época, o Picasso tinha essa relação muito próxima com eles. E isso é que eu, quando comecei a ler, disse, não é possível. Não é que é possível um português. Estamos a falar que havia muitos portugueses em Paris, não é? Nesta fase aqui, o Amadeu afasta-se, já estamos a falar em 1910, afasta-se por completo dos pintores portugueses em Paris. Porque eles eram, há outras frases, mas marcham numa rotina atrasada. É o que diz. E continuamos a ver isso. Eu, quando vou, outro dia fui com os alunos ao Museu do Amarante, e o que é que vimos? Fomos a fazer o percurso, não é, pelos modernistas que lá estavam, e fomos ao fundo da sala e encontramos lá o Acácio Lino, que toda a gente conhece. Eu digo aos meus alunos, em que ano é que se fez este quadro? E eles, ora, século XVIII, 1920. Portanto, Acácio Lino e António Carneiro, que também estiveram em Paris, quase na mesma época. E pronto, como é que é possível uma pessoa que vem de um país, entre aspas, subdesenvolvido, quase para a época, podemos acreditar, não é? E Amadeu parece que não nasceu cá. O que é que aconteceu? Porque é que aconteceu a Amadeu aquilo que não aconteceu aos outros?
Os outros eram bolseiros, e vocês sabem que, sendo bolseiro, temos que, mês a mês, ou meio ano, mandar reproduções para o patrono, para dizer que estamos a aprender a copiar quadros do Louvre. O Amadeu não precisava disso. E, se calhar, é a grande diferença e a visão que ele tinha, que eu acho que não tem nada a ver com os outros. Outro movimento, outra situação importante também, estamos a falar ali do lançamento do Manifesto Futurista também. Estamos ali, estamos em 1910, 1911, 1912 também vamos ver, vai ser o primeiro quadro abstrato. E se nós olharmos depois mesmo para aqui, vê-se muito mal, isto aqui vai buscar as influências depois já da fase cezanniana e da pintura, da cor de Cézanne, quando as casas também já são cubos, essa coisa toda. Portanto, ele teve essa capacidade de, eu penso que é mais em termos visuais, embora visual, apesar dele também tirava fotografias e tinha catálogos e comprava catálogos também. Quando vem, nós hoje, quando eu digo aos meus alunos, nós temos internet. Que maravilha, não é? Mas ele não tendo internet, nós antigamente alguns faziam aqui umas coisas e fala-se daquela história do Santa Rita Pintor, não é? Destruiu a obra toda porque sou um gênio. Não sei se era um gênio, se copiou tudo. Não é? Se calhar ainda bem que destruiu tudo, porque hoje nós tínhamos a internet e estávamos lixados. Desculpe eu falar assim porque é verdade, porque íamos descobrir que aquilo se calhar... Hoje também lá vou, nós vamos como pesquisa, como trabalho, não é? Porque acho que ajuda muito. Portanto, mas é importante reterem a situação e a relação que nós vamos encontrar do Modigliani e da própria obra do Brancusi, do escultor, em que vai fazer as figuras esguias que nós encontramos nos desenhos do Amadeu. Estão a ver, relaciona-se, e agora aqui estes conhecem todos, com João Gris, Max Jacob, Sónia Robert Delaunay, que vão marcá-la muito quando vem para Portugal, Archipenko, Brunelleschi, Diego de Rivera, também outro espanhol, entre outros. Portanto, temos a falar, ele só se dava nestes meios culturais importantes de Paris. Portanto, vamos passar para o segundo. Deixa-me ver se eu sei mexer nisto. Agora, 1912 é que eu penso que é um marco muito importante em Amadeu. Nós poderemos considerar duas fases no Amadeu. A fase de Paris e a fase de Manhouf. Não é? Portanto, em 1912 ele participa em vários salões, não é? Dos independentes, e é convidado por o Walter Pack, que é um crítico americano, para, no próximo ano, integrar esta exposição. Mas também importante, eu hoje considero muito importante, é aquilo que ele faz, que é ao fazer a edição dos 20 anos. Portanto, estamos a falar numa época em que um artista se vai autopromover. É o primeiro artista, a nível mundial, que tem essa capacidade, também digo financeira, porque ele faz 500 coleções deste álbum dos 20 anos, para oferecer e para se divulgar pelo mundo. Em Amarante, felizmente há algumas, não é? Dedicadas por ele. Depois há edições diferentes, papel japonês, outro papel, mas interessa perceber porque é que ele faz isto. Portanto, vejam a visão que ele tinha em termos de futuro, não é? Para poder divulgar a sua obra. Portanto, esta coleção e os originais estão na Gulbenkian, a chapa da gravura, portanto, é feita em zinco, não é? Quando foi a exposição agora no Grand Palais, em Paris, estava lá, foi a primeira vez também que vi, é muito interessante, não é? Mas agora, essa capacidade que ele tem, não é? E é também nesta altura que vai também ilustrar um livro muito importante, que é a lenda do São Julião Hospitalar, também, com um tipo de trabalho muito característico em termos de linguagem plástica. Nesta fase, também em 1912, temos então, novamente, aqui dois trabalhos ligados ao futurismo. Pronto, que é para vermos depois as relações que podemos ir encontrar na obra dele. Portanto, em 1913, então, é que é podemos considerar o ano da internacionalização do Amadeu e de todos aqueles que foram para a América. E estamos a falar que nesta exposição está o Picasso, está o Kandinsky, está Marcel Duchamp e muitos outros. E o próprio, estamos ali a ver o quadro, o Nu Descendo as Escadas, Marcel Duchamp, que é um convite à exposição, e penso que vocês sabem que o Amadeu também teve direito a um convite da exposição, com um quadro dele, que era este quadro aqui, depois da corrida, ou antes da corrida,
Pronto, eu não consegui à net sacar o original porque era muito escuro, mas havia um postal com um convite, quer seja do Marcel Duchamp, hoje dizemos Marcel Duchamp quem é, toda a gente sabe quem ele é, e o Amadeu estava ao nível daqueles, nesta época. E nesta exposição, toda a gente sabe também, toda a gente dos portugueses, não é? Que ele, dos 8 quadros, vendeu 7. E ele, há uma carta escrita ao tio, só não vendi um, porque era o mais caro, até, mas foi muito importante, e os contactos com este crítico foram muito importantes, porque mais tarde, ainda antes dele morrer, ele estava em contactos para fazer uma exposição na América, não era para ser em 1916, 17, entretanto ele morre. Portanto, quando a Segunda Guerra Mundial, e o lado dele estava em Barcelona, tinha conhecido o Gaudí, estava em Madrid, tenho que ir para Portugal. Portanto, e é aqui, portanto, depois destas participações, e mesmo de uma exposição que houve também em Londres, em que um crítico disse que a cor do Amadeu é mais interessante que a cor apagada do Kandinsky. Portanto, hoje em dia nós dizemos Kandinsky e o Amadeu estava ao lado dele, era verdade. Não esqueçam que ele também depois expôs também na Alemanha e na Rússia e por aí afora. Portanto, casa com Lúcia, a 26 de setembro, e agora não temos tempo para essa história porque é uma história engraçada, porque, atenção que eles já viviam em pecado. Sabem essa história? Não é? E, como viviam em pecado, o casamento, a história que eu sabia antes era que eles casaram no Porto, senão não entravam em casa. Não, eles casaram com a família mais chegada no Porto. Porque viviam em pecado e era complicado eles virem para aqui. Mas pronto. E com contrato pré-nupcial. Muito, muito complicado. Se a Lúcia morresse, se o Amadeu morresse, não tinha direito a nada. E foi assim. Portanto, nessa altura também, vêm para Portugal os amigos, a Sónia e o Robert Delaunay, que vão influenciar, que vocês vão ver muito na obra do Amadeu e do Eduardo Viana, também aquelas situações dos círculos, não é? Que é uma pintura muito mais lírica também. Portanto, e é nesta fase, portanto, que ele conhece também o Fernando Pessoa, a Almada Negreiros, também cá em Portugal, então começa a aparecer o futurismo. E aparece o manifesto futurista deles também. Aqui já interessa também, começámos a ver alguns trabalhos, que depois vamos ver, se calhar mais à frente, muito ligados também às influências picassianas. Nós temos máscaras aqui que são muito semelhantes. Portanto, às vezes poderá ter interesse em dizer assim, eu vou ver este quadro, foi feito quando? Agora vamos ver as influências que estão ali à frente. O que eu acho mais estranho é o seguinte, ele aqui está em Manhuf, está isolado do mundo. E é o período mais forte do Amadeu. Portanto, a obra principal do Amadeu, para mim, foi feita numa casinha isolada lá embaixo, no ateliê na Casa do Ribeiro. Em que, tudo bem que ele poderia ter algumas influências, teria alguns catálogos, mas não tinha a internet, outra vez, como eu digo. Nem recebia jornais para saber o que estava a passar naquele momento em Paris. Portanto, aí é que eu penso que a grande força do Amadeu tem a ver com isso. O poder criativo. E falando disso o Amadeu era um conformista, era um Fernando Pessoa da pintura. Ele dizia mesmo, parecia, agora vou brincar, o António Variações, se eu só estou bem, eu não estou. Mas isso é o que ele diz, nunca estava bem. Pintava, e pintou muito a partir daqui. Nós podemos dizer, a pintura do Amadeu foram 8 anos, de 10 a 18. Pintura real, não é? E pintou muita coisa, não é? E vemos aqui já as influências cubistas, como é que ele traz? O processo cubista que traz de Paris, da decomposição, da deformação, do texto, não sei o quê, que nós vamos encontrar na fase do cubismo analítico, depois no cubismo sintético, do Picasso e do Braque, que se diz que eram os pais do cubismo, não é? Mas o Amadeu em Amarante estava a fazer isto, não é? Estava a fazer com a cor, com a decomposição, a desconstrução. Os temas são muito semelhantes. Temos a guitarra, muita gente diz a guitarra amarantina, mas é a guitarra do Picasso, também que ele fazia também. E então aqui vamos para, nesta obra, quase já para o dadaísmo. Quando ele começa a fazer colagens, a pôr os alfinetes, neste quadro, quem o conhece, sabe que tem lá alfinetes, tem bocados de espelho, e estamos então quase na desconstrução total da obra, não é? E esta é a fotografia que eu gosto muito, que estava a falar há bocado, em que ele faz aqui a sobreexposição, é assim que se diz, ou sobreposição, não é? E, para terminar rapidamente, que eu não vos quero chatear demasiado, não é? Eu só depois mostro 2 ou 3 quadros,
É o que eu digo, se tivéssemos mais espanhóis era melhor, porque se calhar muita gente ainda não conhece a obra de Amadeu, não é? Não, mas também muitos amarantinos também não conhecem. Também não conhecem, exatamente. Mas este trabalho aqui, que foi descoberto lá nos gavetões de Manhuf, que esteve pela primeira vez, penso eu, na exposição do Grand Palais, este trabalho aqui, que era só colado, não é? De repente, eu tenho ali uma coisa só para me lembrar, para vocês não esquecerem, a arte pop americana dos anos 60. Isto é pop art. Estamos a falar da comunicação, da publicidade, da exploração do texto, dessas manchas. E como é que é possível? Eu continuo a dizer, cada vez gosto mais do Amadeu por isto, por essa capacidade de se reinventar, não é? E estando isolado das vanguardas todas. Ele estava isolado, fechado em Manhuf, não é? Não estava por dentro do que estava a fazer, em termos das vanguardas europeias, mas estava muito mais à frente. Eu não digo nada, os críticos é que dizem, não é? Que o Amadeu estaria a um nível muito mais acima de todos aqueles que nós conhecemos hoje. Há uma história que se conta, que não sabemos se é verdade, que diz o Picasso: se o Amadeu fosse vivo, eu não era Picasso. Isto não sabemos, isto é mais. Mas será interessante, se calhar, questionarmos sobre isso, não é? Porque na exposição que ele faz no ateliê dele com o Modigliani, sabes que o Picasso esteve na exposição, o Braque, o Apollinaire. Estamos a falar das pessoas mais ilustres hoje, porque na época eram Amadeus, eram Picassos, eram todos iguais, não é? Não estávamos o Picasso pagava jantares com quadros, o Lapin Agile, que era aquele cabaré lá em cima, não, vocês, quem conhece Paris, a Montparnasse, não é? Montmartre. Portanto, ainda existe hoje o Lapin Agile. Eu há muitos anos ele deu esse quadro, mas foi vendido por milhões, não é? Sabemos que é assim. E o Picasso teve a sorte de casar com a Olga, não é? Estamos a falar, os balés russos tiveram alguma influência, se calhar, não é? Porque, como todos os artistas, têm que ter alguém para os puxar, para os empurrar, e também foi isso. Pronto, só mais 2 slides, só para uma ou 2 obras. Pronto, rapidamente, estão a ver. Isto aqui também é cronológico, mas isto é a Casa do Ribeiro, o ateliê foi mandado construir rapidamente por Tio Chico. Isso foi construído em meio ano, parece, assim uma coisa. Agora está recuperado, nós estivemos lá no outro dia. Aqui também, estão a ver, 1912, 13, ainda estaria em Paris. Ele nunca se separa das memórias que tinha, das memórias de infância, muito apegado à terra, e aos bonecos, e ao boneco de barro, e essa coisa toda. Não veio. Não, o Mário Estás ali, lembras? Estávamos numa exposição os dois, e digo, isto aqui é Kirchner. E estamos a falar na Alemanha, não é? Tu sabes, Carlinhos, também. Como é que o Amadeu também sabia? Porque ele também esteve lá, mas teve informação sobre isto. Ou foi ele próprio também, porque é das poucas obras que se conhece dele, tendo esta linguagem assim, mais. E aqui, só para mostrar as máscaras, que são das influências, não se esqueçam que a antropologia, a sociologia, é final do século XIX, não é? E as grandes exposições de Paris da época, também foi todos à procura dessas culturas, que nos levava também a fazer a figura completamente mais disforme e expressionismo autêntico em termos de cor e essa coisa toda, não é? Nós sabemos que ele diz, eu sou tudo, não é? Mas isso aí é verdade, acaba por não se identificar, mas nesta fase final da obra dele conseguimos descobrir coisas aqui que dá alguma, que dá consistência à obra. Então a ver a exploração novamente, sempre do texto, da colagem, da sobreposição, daquilo que se faz no cubismo, que é o positivo e o negativo também, ir à procura dos contrastes, mas continuamos a dizer, ela aqui tem o limão, se calhar, lá do Tintal, a maçã ou a pera. Esta parece mais a guitarra argentina, se calhar, não é? Mas continuamos a decompor. E nestes trabalhos eu via num livro as fotografias que ele tem das montagens que fazia. Vocês também conhecem a obra da Paula Rego, não é? E a Paula Rego é uma artista como é, mas ela faz os próprios bonecos e faz os cenários e depois reproduz e desenha. Porque como artista plástico, eu falando por mim, às vezes vou para a tela sem saber o que é que vamos fazer, não é? Outras vezes não. Nós temos que ter essas referências. E eu digo aos meus alunos, temos que ter referências. Ninguém desenha de cor. O Picasso dizia que desenhava um galo pelas patas e terminava na outra pata. Sim, mas o pai do Picasso era professor
pintura, não esqueçam também. Ele nasce num seio de artistas também, não é? Ele depois é que demorou uns anos a tentar desenhar mal. Mas pronto. Mas é verdade, não é? Pronto, é só mais um slide e acabou. Pronto. Pronto, este é o outro dá bocado, mas agora vê-se melhor. Pronto, que são 3 marcas importantes, não é? Vejam também, o próprio título dos quadros é muito futurista, porque os títulos futuristas são estranhos, não é? Pronto, quem lê os títulos, pronto, estamos a falar, futurismo é italiano, não é? Apesar de Paris, estamos a falar, Paris nesta época é o centro, depois o expressionismo vai para a Alemanha, e depois vamos saindo dos centros, vamos espalhando. E, se olharmos para aqui, também é surrealismo, se calhar, porque esta coisa é estranha, não é? Aparecer por aqui. Aqui, este é que é o mais estranho dele, porque tem as colagens, tem os ganchos de cabelo, tem o espelho, tem as cartas, portanto, acaba por ser... E areia, portanto, ele acaba por explorar muito a técnica mista. Foi pena, pronto, e nós sabemos que Fernando Pessoa disse que foi uma descoberta em 1916, 17. Esqueci-me das grandes exposições que ele faz, não é? Em 1916 faz no Porto e faz em Lisboa. Nos jardins do Palácio. Depois lá na Liga Naval em Lisboa. Foi um escândalo, não é? Mas leva também. A família deixou de levar toda a obra para Paris. E a obra esteve em Paris, escondida, debaixo da cama, nas paredes, até, pronto, a Gulbenkian apoiar a senhora, podemos dizer isso. E toda a obra, toda a grande obra do Amadeu, infelizmente, está na Gulbenkian, não é? Nós temos alguma, pouquinho, não é? Mas isto faz com que o Amadeu também se perca em termos depois da historiografia internacional. Porque nesta época o Amadeu estava a um nível considerado de Kandinsky, de Picasso e de outros assim, mas depois de repente desapareceu. É estranho porque o Modigliani desapareceu em 1920. O Amadeu morre em 1918. Mas a obra do Modigliani continuou a circular. E é o que se diz, se a obra fosse vendida e circulasse, ela ia ser valorizada e hoje em dia está a ser sobrevalorizada, porque é importante, mas quem teve a sorte de ver a exposição no Grand Palais foi, no fundo, o voltar do Amadeu à terra que ele adorava, não é? Que era a Paris, e foi uma exposição fabulosa, muito interessante, em que mostrar de novo quem é o Amadeu Sousa Cardoso, porque falava-se na obra, mas agora os franceses e o mundo viu a qualidade da obra do Amadeu Sousa Cardoso. Não sei se tenho dito. Eu falo muito depressa.